gente, muito pouco pão. Tem muito papo e muito pouca ação. Muito parente, muito... Frutos de viagens de Tarsila pelo Brasil, os desenhos e pinturas de paisagens revelam o interesse da artista em retratar o país a partir de linguagem moderna própria. Nas cenas rurais, bem ordenadas e normalmente despovoadas, como Palmeiras, aparecem as cores nacionais, verde, amarelo e azul, a arquitetura e a vegetação típicas geometrizadas. Nas vistas urbanas, elementos do avanço tecnológico de então são pontuados por vezes com personagens do povo, representados sem definição no rosto, muitos deles negros e mestiços. Essas obras participam da construção de uma certa imagem do Brasil, misturando a exuberância tropical ao moderno e tecnológico, todavia sem marcas das contradições sociais do país, como se vê, por exemplo, em Carnaval em Madureira e Morro da Favela. Palmeiras é um estudo de clareza gráfica e design. A pintura, baseada em esboços rápidos, feitos durante a viagem de trem de Tarsila do Amaral através do interior do Brasil em 1924, toma elementos da paisagem rural e os organiza em sua composição cuidadosamente orquestrada. Tarsila do Amaral divide a pintura em 3 faixas de cor, começando pela base com tons terrosos quentes, então subindo para uma camada de colinas verdes que transpõe o setor médio da composição e terminando no alto, com uma faixa de azul do céu. Dentro dessa disposição, cada objeto é reduzido à sua forma essencial. Palmeiras alongadas com copas minúsculas se estendem muito acima do topo das colinas, seus troncos estabelecendo um padrão gradeado conforme atravessam a casa comprida e baixa de fazenda e as pontes da ferrovia. Colinas verdes, lisas e ondulantes agregam ritmo e profundidade à grade. Além disso, a paridade numérica determina a inclusão e o posicionamento dos objetos. 5 palmeiras ficam diante de 5 colinas e 5 estruturas feitas pelo homem. 3 edifícios e 2 pontes ferroviárias ocupam essa paisagem cuidadosamente planejada. Mais uma vez, nenhuma figura humana está presente. Em vez disso, Tarsila do Amaral se concentra em plantas e na arquitetura como meio de retratar a paisagem rural. A ausência de pessoas transmite a vastidão e o isolamento do interior. Esta imagem se agrega ao repertório de composições rurais de Tarsila do Amaral, pintadas com pinceladas precisas, clareza estrutural e cores vibrantes. Ao limpar e regular o mundo natural, ela contraria estereótipos do interior como caótico ou empobrecido. Em São Paulo, Tarsila do Amaral apresenta a cidade como uma perfeita utopia modernista. Toda a paisagem urbana foi reduzida à geometria elementar. A árvore ao fundo, com sua folhagem perfeitamente circular, ecoa as formas circulares da bomba de gasolina e da lâmpada elétrica. Um cartaz com números enormes em um dos edifícios, no alto, à esquerda, anuncia a nova era da informação e da tecnologia. Os arranha-céus ao fundo, que subiam rapidamente no histórico triângulo da São Paulo dos anos 1920, formam ângulos retos, e uma ponte de ferro com pilastras de concreto, o Viaduto do Chá, terminado em 1892, divide o centro da composição. Quase atravessando a ponte à esquerda, há um bonde trazendo passageiros que atravessam o vale do Anhangabaú. Essa proeza moderna da engenharia conectava 2 partes anteriormente separadas da cidade, facilitando a circulação de produtos e trabalhadores, embora nada disso seja descrito na pintura. Na verdade, a decisão de Tarsila do Amaral de evitar a representação de pessoas enfatiza a importância da arquitetura
e do transporte na definição da modernidade da cidade. Até mesmo as áreas gramadas são perfeitamente delineadas e domesticadas pela dominante geometria da imagem. A única indicação da localização tropical da cidade de São Paulo é a palmeira solitária que fica entre os edifícios ao fundo. A descrição de uma cidade brasileira moderna desafiou as expectativas de primitivismo do público parisiense quando a pintura foi exposta pela primeira vez em 1926. Em 1924, Tarsila do Amaral visitou o Rio de Janeiro com um grupo dos modernistas paulistas e o poeta suíço Blaise Cendrars, onde passaram o carnaval. Em Madureira, bairro popular que é considerado o coração da Zona Norte carioca, ou a capital dos subúrbios, a artista se deparou com uma réplica em madeira da Torre Eiffel, que chegava a 18 metros de altura, construída pelo comerciante e cenógrafo de coretos José da Costa, como forma de promover as festividades do Carnaval de Rua daquele ano. Reforçando sua ligação com o povo e o popular no país, e desse modo com uma noção de brasilidade, especialmente por meio da paleta de cores, parte de sua estratégia de inserção naquele momento, a artista decidiu representar a cena. Carnaval em Madureira tem a Torre Eiffel como protagonista, altiva, no centro da tela, em amarelo pronunciado. Deslocamento chocante, um dos símbolos máximos da França em pleno subúrbio carioca, simbolizava tanto o ideário de uma arte nova, o modernismo, como os dilemas da própria artista, dividida entre aplicar as lições das vanguardas europeias e representar algo da identidade nacional, entre se apresentar como uma brasileira de elite, cultivada na ambiência cultural parisiense, e ao mesmo tempo mostrar-se conectada a uma noção de popular nos trópicos. Como assinala Sérgio Miceli, a obra figura um mundo, um Brasil, intocado pela tristeza, pelo drama humano, um espaço utópico e mítico de convivência dos opostos. A Torre Eiffel na paisagem carioca, de luz e de cores exuberantes, sem nuances ou contradições. A racionalidade formal da construção se integra ao entorno feito de uma paisagem tipicamente brasileira, seja na natureza, os morros, as rochas e a palmeira ao fundo, ou na cidade, o casaril de Madureira, as bandeirolas e os adereços de carnaval, os chapéus que compõem os figurinos dos foliões. A atual denominação favela vem do chamado Morro da Favela, que se situava onde hoje é o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, uma das primeiras ocupações de moradia informal da população marginalizada em um morro carioca. Localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, próximo ao cais do Valongo, o maior porto de entrada de escravizados do mundo, a origem do Morro da Favela está no processo de remoção da população pobre do centro da cidade para que fosse efetuada a abertura de novas avenidas na gestão do prefeito Pereira Passos, de 1902 a 1906. Seus primeiros moradores eram soldados egressos da Guerra de Canudos, de onde vem o tema favela, uma planta da região. Tarsila do Amaral visitou o Rio de Janeiro no Carnaval de 1924, ano em que pintou 3 paisagens cariocas, Morro da Favela, Carnaval em Madureira e EFCB, em referência à Estrada de Ferro Central do Brasil. O cenário no Morro da Favela surge como uma zona rural habitada pela população negra, povoada por casas coloridas e vegetação tarsiliana. Em meio às casas de alvenaria geometrizadas e pintadas de rosa, branco e azul, encontra-se barracos de madeira escura que parecem mal se sustentar verticalmente, assumindo posturas semelhantes às das plantas espremidas entre as outras casas. 6 personagens negros e 2 animais povoam a paisagem.
discípula de Fernando Léger e da estilização geometrizada cubista, Tarsila ordena os elementos de um relevo acidentado através de faixas horizontais, distribuídos harmonicamente pela tela. Obra central da primeira exposição de Tarsila do Amaral em Paris, pode-se dizer que esta pintura contribuiu com uma certa invenção moderna da favela como imagem carioca no contexto da pintura de cenas nacionais e estereotipadas para exportação. A favela aparece romantizada, higienizada, sem privações, conflitos, repressão política ou contrastes sociais, mas como um modo de vida interiorano em meio à cidade. Primeiro, precisei passar por um teste. Apesar da apresentação de Blaise Sanders, o Sr. André Level, diretor da galeria, não podia se comprometer a expor o trabalho de uma artista desconhecida. A desculpa era que ele não tinha espaço. Ele, no entanto, iria visitar meu ateliê para ver o meu trabalho. Quando eu mostrei a ele Morro da Favela, pessoas negras, crianças negras, animais, roupas secando ao sol, entre cores tropicais, pintura que hoje pertence a Francisco da Silva Teles, ele me perguntou: "Quando você quer expor?" Eu tinha passado no teste. Eu faria uma exposição na Rua da Arte de Vanguarda de Paris. Tarsila do Amaral. EFCB. Em meados dos anos 1920, Tarsila do Amaral pintou várias imagens de ferrovias, trens, bondes e a tecnologia usada para operá-los, enfatizando a importância desses novos meios de transportes para a modernização das cidades brasileiras e a unificação de regiões díspares do país. Fundada em 1855 como Estrada de Ferro Dom Pedro II e renomeada Estrada de Ferro Central do Brasil, EFCB, em 1890, depois da proclamação da República Brasileira, a ferrovia conectaria os estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com linhas e estações que seriam acrescentadas ao longo dos anos 1900. Ela continuaria sendo o principal meio de transporte a conectar essas regiões até a década de 1950. Tarsila do Amaral tomava frequentemente o trem entre as cidades e o utilizou como principal meio de transporte durante sua viagem a Minas Gerais em 1924. Sua pintura, EFCB, não apresenta figuras humanas, mas em vez disso glorifica avanços tecnológicos modernos como pontes de ferrovias, sinalizadores, trilhos de aço, postes de iluminação elétrica, justapondo essas estruturas e a estranha cidade do interior ao fundo. A obra é organizada em formato vertical e o olhar entra na pintura pela base, através de dois trilhos curvos que levam à ponte, atrás da qual a estação com seus numerosos sinalizadores, postes e estruturas de aço. O destino, a vila ao fundo, marcado pela igreja colonial branca e um grupo de modestas casas coloridas. Está quase apagado pelas modernas estruturas da estação de trem, embora a vila, com sua igreja e suas palmeiras, ancore a imagem no Brasil interiorano. A pintura difunde a modernidade e a aparência de progresso do país. Aguiar descreve uma estação de trem específica, a estação de Jaguariaíva, no Paraná. Em 1920, uma fábrica de processamento de carne do rico industrial italiano Conde Matarazzo foi inaugurado bem em frente à estação para facilitar o transporte de carne bovina e suína em vagões refrigerados para São Paulo. Ao descrever a fábrica caracterizada pela fachada serrilhada no centro da composição, ladeada pela chaminé à esquerda e um poste de sinalização à direita, Tarsila do Amaral faz uma conexão entre a indústria pecuária referida com algumas de suas paisagens rurais, como Paisagem com Touro I, e a modernização das grandes cidades do Brasil através da ferrovia. Neste caso, Tarsila do Amaral
escolheu uma disposição vertical, interceptada por linhas pretas lisas, que servem como delineadores entre áreas de cor e também como representações de modernas construções em metal, trilhos ferroviários, sinalizadores, janelas e rodas de trem. Tarsila do Amaral reduziu os edifícios e veículos à geometria elementar, compactando as formas achatadas como peças de quebra-cabeça para construir um todo coerente. A superfície gradeada é pontuada por círculos, que representam as placas de sinalização, as rodas, as luzes da rua, uniformemente espalhadas pela cena. O trem em si parece quase de brinquedo, pequeno em comparação com os edifícios e as estruturas circundantes, e atravessa a parte inferior da composição. Não há uma multidão de passageiros, nem maquinista. Tarsila do Amaral pinta apenas os edifícios e as estruturas que abrigam e transportam pessoas. Trilhos de aço cinza e tetos marrons enferrujados são intercalados por edifícios cor-de-rosa, janelas e rodas azul claro e amarelas e placas de sinalização vermelhas. Duas pequenas palmeiras à direita são o único indício da localização tropical. A clareza do design e a tecnologia em perfeito funcionamento apontam para a modernidade do Brasil e para o rápido avanço da posição do país no mundo industrializado. Em Paisagem com Touro 1, o animal representado é uma variedade de zebu, espécie que se originou no Sudeste Asiático e que é reconhecível por seus longos chifres curvados. Em 1890 e 1921, mais de 5.000 zebus foram importados da Índia para o Brasil devido à sua capacidade de prosperar nos trópicos. Esse tipo de gado em particular, portanto, representa a florescente indústria da pecuária no Brasil. Mas ele também é um sinal de que a terra foi cultivada e não é mais selvagem. A composição é altamente organizada com 3 árvores de espécies distintas fazendo sombra em 3 casas pequenas. Arbustos menores pontuam o fundo e ecoam as árvores do alto. Tarsila do Amaral dividiu a composição em faixas de cor. A terra marrom claro do terreno do touro divide faixas de morros verdejantes e o céu azul no alto contrabalança o dossel verde das árvores. O ritmo estriado da folhagem se repete nos padrões verticais das seções de cercas de cada lado da composição. Situado nessa paisagem ordenada, o touro não parece minimamente ameaçador. Embora a cena inclua elementos naturais reconhecíveis, o estilo preciso e o arranjo metódico das formas de Tarsila do Amaral impõem ordem ao caos do mundo natural. Limpa e controla a natureza, de modo que não são visíveis nem florestas virgens, nem animais selvagens. O crescimento desordenado da floresta foi domesticado pelas plantações e pelas fazendas de gado das províncias. Tarsila do Amaral, assim, se contrapõe às noções europeias das paisagens brasileiras como selvagens e virginais. E nesse processo de limpeza e purificação, cria uma nova visão de um Brasil racional e organizado. Em Pescador, Tarsila sobrepõe em camadas horizontais diversos elementos da paisagem de um vilarejo ribeirinho. As águas são representadas em um degradê de tons de azul, estruturado com marcas horizontais que ressaltam o peso dos volumes das pedras e das pernas do pescador. Os casarios retangulares são coloridos nos emblemáticos tons caipiras, rosa, azul, amarelo e marrom. A vegetação é notadamente arredondada, à frente e ao fundo das casas. E os coqueiros, que aparecem aqui com as folhas delicadamente pintadas em verde escuro, sobrepõem-se entre si, cobrindo a montanha azulada.
O personagem principal ao centro, o pescador, é representado com a pele escura, sem os traços do rosto, vestindo uma camisa branca, uma calça arregaçada azul e um chapéu. Ele segura uma cesta com a qual acaba de pescar um peixe que é apresentado de maneira didática, disposto na tela bem ao centro da rede. Tarsila buscou especialmente neste período representar aspectos típicos da brasilidade popular e seus modos de vida tradicionais. Neste caso, um trabalhador em seu ofício, emoldurado pela exuberante paisagem nativa, destacada pelas emblemáticas palmeiras, símbolo de tropicalidade. Também se nota nesta tela que Tarsila optava muitas vezes por cores que não se encontravam diretamente na natureza, como o azul da montanha ao fundo e os tons de violeta que constroem o volume das pedras em primeiro plano. Pescador foi produzida na Europa e integrou uma exposição de Tarsila no Museu de Artes Ocidentais de Moscou em 1931, quando a tela foi comprada pelo Museu Hermitage de São Petersburgo. O valor da venda ajudou a financiar a viagem da artista pela União Soviética com seu então marido, o médico e militante comunista Osório César. Por conta disso, é a primeira vez que esta obra foi exposta no Brasil. Nas pinturas de sua fase pau-brasil, Tarsila do Amaral pinta suas paisagens rurais com contornos marcados, limpos, cores fortes e uma organização sistemática do espaço pictórico, tornando-as higienizadas e ordenadas. Em O Mamoeiro, a artista constrói o interior como espaço idílico de contentamento familiar. Enquanto as paisagens urbanas de Tarsila, com exceção de Morro da Favela, geralmente não apresentam pessoas, suas cenas rurais muitas vezes incorporam figuras humanas diminutas. Neste caso, uma mulher de mãos dadas com duas crianças atravessa uma ponte sobre um riacho para chegar a uma casa na colina. Na porta da casa, outra mulher está esperando para saudar os três visitantes, conjurando uma reunião feliz sob o céu azul claro, sem sinais de dificuldades ou pobreza. As três figuras humanas, vestidas de vermelho, branco e azul, são duplicadas nas roupas, feitas nas mesmas cores, penduradas em um varal. Embora o mamoeiro à direita seja claramente reconhecível por sua folhagem distinta, Tarsila do Amaral arranja as frutas em uma formação hexagonal em meio a um catavento de galhos com folhagens, impondo estrutura às formas orgânicas da natureza. Para contrabalançar o mamoeiro à esquerda, há um agrupamento de arbustos e árvores bem podadas em uma série de esferas que ecoam os mamões amarelos. Duas plantas aquáticas no riacho agregaram-se ao equilíbrio estrutural e à gama de possibilidades formais. Um poste de madeira alto e peculiar, com uma estrutura em forma de M no topo, sugere a inclusão de algum tipo de tecnologia moderna, talvez um poste de eletricidade. Diante da tendência de Tarsila do Amaral de tirar inspiração de locais específicos, o poste talvez seja uma referência a alguma estrutura que ela viu pela janela do trem em suas viagens. Algumas paisagens de Tarsila se assemelham por apresentar os mesmos elementos dispostos de maneira reconfigurada. É o caso de Paisagem com Ponte, em que se vê um casario em rosa, azul e verde, junto a cerquinhas de madeira e uma ponte em primeiro plano, a exemplo de Palmeiras, o Mamoeiro e Morro da Favela. Em meio ao ambiente montanhoso, pintado em gradações de azul, como também se vê em Pescador, surge um lado e uma vegetação estilizada com palmeiras, bananeiras, pitas e agaves, em tons muito vivos de verde, como também se vê em
idílio. Chama atenção nesse cenário uma árvore com folhas em formato ovalado que aparece em Paisagem com Touro 1 e outra com folhas em forma de coração, também presente em Acuca e Cartão Postal. A tela é de 1931, ano em que a artista já teria iniciado a chamada fase social. Mas aqui há sobretudo elementos característicos da chamada fase pau-brasil, como o preenchimento sólido das figuras sem marcas da pincelada, as cores populares que Tarsila viu em suas viagens ao interior, a forte luminosidade da paisagem e a simplificação das formas. Além disso, é possível notar dois animais que nos remetem à fase antropofágica e que aparecem em outras obras da artista, como nos desenhos Paisagem Antropofágica 1 e 3 e, anos mais tarde, em Batizado de Macunaíma. A robustez da ponte de pedra que surge fora do quadro e se projeta para dentro do vilarejo se contrapõe à rusticidade das casinhas e ao chão de terra. A cena transmite uma sensação de certo distanciamento, como se, ao atravessar a ponte, fosse possível adentrar outro tempo, ligado ao campo e distante do frenesi da urbanidade e da industrialização que se acelerava no Brasil. Tarsila compôs muitas marinhas com barcos. Um dos muitos temas populares que representou, tanto em desenho quanto em pintura. O exemplar mais complexo é Porto 1, pintura da chamada fase neo-pau-brasil nos anos 1950, em que a artista revisita o estilo e os temas de suas próprias pinturas feitas entre 1924 e 1928, com imagens tipicamente brasileiras e cores caipiras, o rosa, o azul e o verde em tons brilhantes, supostamente inadequados para uma refinada pintura moderna ao gosto de sua época. Em Porto 1, 9 embarcações de diferentes formatos e dimensões apontam para muitas direções, ocupando quase toda a superfície da pintura. Trata-se de uma estratégia de composição utilizada por Tarsila em muitas pinturas, num esquema de profundidade estilizado em que os elementos ocupam toda a tela em fileiras ou camadas de baixo para cima, em sobreposição, evocando algumas pinturas de Heitor dos Prazeres e Agostinho Batista de Freitas. As cores caipiras surgem na emblemática palheta em tons de azul, rosa e verde. Os contornos, bem definidos das formas e suas distintas áreas de cor, são precisamente construídos em diálogos contrastantes e complementares, numa composição que, embora figurativa, é geometrizada, povoada por triângulos, círculos, trapézios, losangos, quadrados que também desenham uma marinha. O maior jogo entre figuração e abstração geométrica foi posicionado ao centro da tela. A parte superior do navio desenha uma intrincada escultura construtiva em tons de cinza, ocre e branco, cheia de retângulos e quadrados. Com um tema aparentemente singelo como o da marinha com barcos coloridos, Tarsila esboça um sutil e poderoso comentário sobre as possibilidades de articulação entre figurativismo e abstração geométrica. Muito pouca educação, mas tem muito carro e muito pouco chão. Tem muito dente, muito pouco pão. Tem muito papo e muito pouca ação. Muito pouca gente, muita multidão. E então